Olá, pessoal. Então, vamos inaugurar aqui nosso primeiro Vamos Quebrar a Banca. Vamos chamar assim, é o VQB1, não é? O que acontece é o seguinte, antes de mais nada, como é o nosso primeiro, eu preciso ainda dar uma palhinha, falar algumas coisinhas para algumas pessoas aí que falaram comigo, entraram em contato comigo, ali mesmo, debaixo dos posts em que eu anunciei o projeto, né? Então, é o seguinte, primeira coisa, Danilo Rios, é com você. O Danilo fez assim, professora, não faz esse projeto não, deixa lá para o curso porque eu paguei. Gente, é o seguinte, as questões que eu vou trabalhar com vocês aqui, né, são completamente diferentes daquela do nosso curso. Danilo, não se preocupe, você também vai ganhar essas questões. Você pagou ao curso de teoria com questões. Tudo bem que nosso curso de teoria com questões, ele está quase assim um curso de teoria com questões temáticas, porque afinal de contas, a quantidade de questão que nós estamos trabalhando nesse curso, hein, fala a verdade, ficou show, vai. E aí, o que acontece, ó? Você não se preocupe, porque aqui eu vou ter o cuidado de não colocar questões que estão sendo trabalhadas no nosso curso. Até porque elas têm outra finalidade lá, não é? A gente vê a parte teórica ou revê, que eu acho que isso fica para a maioria, e na sequência a gente faz as questões, certo? Pode ter certeza de que você também estará ganhando essas daqui. Tanto é verdade que o Socorro Mendes me perguntou, e aí, professora, não vai sair o curso de exercício? Olha, eu já tinha até mandado uma formatação para a Beli, mas eu mudei tudo agora. Primeiro a gente esperou sair a plataforma nova para lançar o de teoria, depois de exercícios, né? Mas acontece que eu decidi fazer um curso para vocês de questões temáticas. Então, aí a gente vai assim, ó, faz uma revisão rápida daquele assunto e faz uma bateria de exercícios na frente. Então, eu estou pensando aí, essa semana aqui eu já termino a formatação, porque eu estou pensando no número, quanto de tempo que a gente vai levar, o número de questões que eu vou pôr e quantos assuntos serão abordados, porque eu vou pegar os tópicos mais importantes. No de questões temáticas, eu não vou abordar o assunto toda a parte de português, porque já não vai dar mais tempo mesmo. Pelo menos é isso que nós estamos acreditando que vai acontecer, não é isso? Mas a gente trabalha aqueles aspectos principais, não é? Aqueles assuntos de sentar-se para frente. Tanto é, né? Que eu estou falando isso que tanto é verdade que de sentar-se para frente é mais difícil que o Jean-Marc, aliás, os Maxson Vinícius, a Marília Gabriela, a Tatiane Bertolassi Alves, professora análise sintática, aliás, a Franciele Vieira também, né, Franci? Você falou para mim, professora análise sintática e vozes verbais, por favor. Gente, isso é análise sintática. Então, de sintaxe para frente, eu faço o curso temático. Tá certo? Então, fica o convite aí para o Jean-Marc. Isso sim, foi o convite para o Jean-Marc, para a Marília Gabriela, para a Tatiane Bertolassi, para todos aqueles que têm muita dificuldade com português, não é? De fazer o nosso curso de teoria com exercícios, ou pelo menos o temáticas, né? O curso de exercícios de aulas temáticas, porque, gente, é uma questão de fazer o raciocínio acontecer. E para quem está no nosso curso de teoria, esse é um canal excelente para a gente entrar em comunicação. Vamos aproveitar esse projeto aqui e vamos entrar em contato comigo. Vocês me dão um retorno das aulas, como é que vocês estão, ou quais dúvidas que podem ter surgido aí por algum motivo, não é? Então, vocês têm esse canal aberto agora para conversar comigo aí na parte da rede social. Beleza? Deixa-me ver se eu não esqueci ninguém. Ah, sim, a Helenira Freire. Helenira, meu amor, você pôs a questão no grupo, mas eu já respondi aí mesmo. Quem quiser que eu comente alguma questão em específico, desde que não seja o curso da teoria, não é? Nem o curso das temáticas, com as questões que eu vou selecionar, o que vai acontecer é que eu gostaria que vocês mandassem para mim por e-mail. Senão a discussão já começa antes, e aí eu nem entro então para responder no grupo. Mas acontece que eu posso perder aquela questão, que às vezes vocês me marcam aqui, mas não sai no meu celular, ou então não dá tempo de eu entrar no Facebook lá no computador para ver, né? Ou eu perco aquele post. Então, melhor seria que vocês mandassem por e-mail mesmo, ou no inbox. Não é? O inbox é certeza que eu pego. Tá certo? Mas ainda assim eu prefiro o e-mail. Então, se vocês mandarem e-mail, vai ser muito legal. O que mais que eu tenho para falar aqui antes que eu me esqueça? Estou falando rapidinho, né? Ah, sim! Olha, no curso de teoria eu vou sortear um vademecum, né? Claro, para os participantes do curso, é um vademecum doutrina para técnico e analista de tribunais, Ministério Público. A parte de português para vocês vai servir muito bem, né?
Aí eu sou coautora da parte de gramática e interpretação, o Nelson é da parte de redação discursiva e oficial, e vocês ainda têm no Vadimeco matemática, raciocínio lógico, informática, constitucional, administrativo, penal, civil, trabalho, previdenciário, eleitoral, processo penal, processo civil e processo do trabalho. Os professores que fizeram a parte de direito aqui tiveram a preocupação de usar uma linguagem, gente, que seja, assim, bastante acessível às pessoas, né? É uma linguagem bastante acessível para aqueles que não são formados em direito, tem que saber direito para prestar concurso. Então, tá aí. Eu vou fazer esse sorteio pessoal da teoria, vou fazer o sorteio pessoal das aulas temáticas e eu vou fazer também para os alunos que mais participam do Se Joga Vídeos. Eu vou falar com a Belle para a gente fazer um mapa aí do pessoal que mais participa, não é? Para a gente sortear um Vademecum também e logo a gente dá o resultado, tá? Então, eu vou combinar isso com ela. E aí é o seguinte, ó, ontem, assim que eu anunciei o projeto, o Kleber Santana já mandou para mim uma questão e eu achei legal para a gente abrir aqui o nosso projeto. E depois, gente, como o Jean-Marc, a Marília, a Tatiana e alguns outros, a Franci, né, Franci, me falaram de análise sintática, então eu vou separar algumas questões de sintaxe para a gente fazer nos nossos próximos encontros aqui do projeto, tá certo? Então, já tá na agenda, certo? Vamos lá, aqui nós vamos fazer hoje não deixa de ser sintaxe, viu? Às vezes a gente pensa que sintaxe é só análise sintática, sujeito, objeto direto, objeto indireto e assim por diante. Aliás, Maxson Vinícius, sujeito oculto, eu vou procurar aí alguma questão que trabalhe com esse raciocínio do sujeito oculto para a gente colocar aí na correção também, tá bom? Fica tranquilo. Bom, então como eu estava dizendo, a gente pensa só que a análise sintática é de termo da oração, né? Sujeito, objeto direto, objeto indireto. Mas percebam que a prova praticamente não fala sobre isso. É porque, na verdade, esse raciocínio base da análise sintática, ele está nas questões de crase, nas questões de regência, nas questões de concordância. É o caso sujeito oculto, né, Maxon? Então, o que acontece é o seguinte... Como o Kleber me mandou uma questão de crase, eu já aproveitei e falei assim, olha, não vou responder aqui não. Vão lá amanhã no nosso encontro, no primeiro encontro do Vamos Quebrar essa Banca, que eu vou resolver para você. Então tá aí, vão resolver. Ó, a questão é esta daqui. Vamos ler vamos ler primeiro o comando da questão para depois a gente ver o texto. E a gente tem assim, na linha 2, a retirada do acento grave de a sorte e a substituição de ao por a preservariam a correção e o sentido do período. Então, vamos ver. Olha, nós temos aqui, há ainda duas maneiras de se tornar príncipe, as quais, ou seja, as duas maneiras não podem ser atribuídas exclusivamente à sorte e ao merecimento. Então, vamos entender o seguinte, aquilo que pode ser atribuído, ou que não pode ser atribuído a alguma coisa. Então, o que nós temos certeza é de que a regência aí exige a preposição a, tá certo? E vejam, não podem ser atribuídas à sorte ou ao merecimento. Pronto, nós temos aqui os dois complementos de atribuídas aí, certo? E os dois têm preposição a. Como é que eu sei disso? Simples, porque se existe crase, existe preposição mais o outro a, que neste caso aqui é um artigo. Assim como aqui a gente tem a preposição a mais o artigo o, ok? E aí o que ele está dizendo, o examinador? Se a gente retirar o acento grave daqui e tirar o o daqui, certo? O que vai acontecer? Observem o que ele está dizendo, em outras palavras, o que vai acontecer se eu tirar o artigo daqui e o artigo daqui? Concordam? Porque se eu tirei o acento grave, é lógico, a gente vai ter de inferir isso. Que, na verdade, o que ele quer é que eu tire o artigo dos dois complementos e mantenha a preposição a. E isso aqui, então, mantém a correção gramatical e o sentido do período. Por quê? Porque se a regência foi obedecida, o sentido está garantido. Então, tá aqui, sentido ok. E por que preserva a correção? Porque a preposição é obrigatória pela regência. Neste caso aqui, o artigo não tem a menor obrigatoriedade. Certo, gente? O que acontece é o seguinte, ó. Os artigos, de fato, nasceram para indicar os substantivos, não é? Mas eles só se tornam obrigatórios quando eu estou fazendo alguma
especificidade, uma construção, uma estrutura que peça, que exija esse artigo A, né? No sentido de fazer uma especificação, tá? Então, vejam, vamos pensar assim, o artigo não é obrigatório. Então, eu posso retirar o artigo? Posso. O que eu não posso tirar daí de jeito nenhum é a preposição a, porque ela é exigida pela regência, certo? Isso não pode acontecer. E aí, o que acontece? Se eu mantenho a preposição, então, ok. Eu salvei a regência do trecho. Outra coisa importante, se a gente pensar nesse contexto aqui, olha só, as duas maneiras de se tornar príncipe não podem ser atribuídas à sorte e a merecimento. Veja, não é uma sorte específica nem um merecimento específico. Portanto, a retirada dos artigos, de fato, neste contexto, não causará prejuízo à semântica textual, certo? Agora, veja o que eu fiz aqui. Eu estou lembrando vocês. A palavra crase significa união de duas vogais idênticas, certo? Neste caso aqui, como eu estava dizendo, nós tivemos a união da preposição a mais o artigo definido a. Então, para aqueles que não acompanharam só na minha fala, eu desenhei, ó, entenderam? Então, eu pus a preposição a, o artigo a, pronto, lá no contexto, havia a crase, a sorte, certo? A mesma coisa aconteceu em ao merecimento, em que havia a preposição a mais o artigo definido o, somando os dois deu ao, certo? Aí, como o examinador pediu para a gente tirar o acento grave daqui, o o daqui, o que eu falei para vocês? Saiu quem? O artigo. Quem ficou? A preposição. E aí nós temos uma questão feita com paralelismo. O que é paralelismo mesmo para quem não lembra? De uma forma simples, o paralelismo é toda a construção, toda a estrutura que é construída de forma clara para aquele que está lendo. Como isso acontece especificamente? Em estruturas que se repetem, em enumerações, em construções correlacionadas, nós temos de ter a mesma estrutura. Porque quando acontece a mesma estrutura, nós mantemos a lógica da frase, vamos dizer assim, e a lógica do sentido. Vejam, se alguma coisa é atribuída à sorte, ou também é atribuída a merecimento da pessoa. Não é isso? Portanto, vejam, nós temos uma construção correlata, ou uma coisa ou a outra. Todas as construções coordenativas serão correlatas e deverão ter essa estrutura similar para que a lógica da frase aconteça, bem como o seu sentido. Certo? A clareza textual em primeiro lugar. Tudo bem? Então, tá aí. Vejam, eu coloquei aqui agora essas mesmas estruturas, a mesma estrutura aqui, não é? Com o para A e para O, ó, atribuídas para a sorte ou para o merecimento, só para a gente ter a noção. Vejam, se a gente retira o artigo, olha o que fica. As duas formas que serão atribuídas, a sorte e a merecimento. Entenderam o que eu fiz? Troquei pela preposição para, só para que vocês visualizassem outras letras, outra combinação de letras, né? Para não ficar A e O. Entendido? Pronto. Então, aí a gente entende, são construções paralelas, ok? E que mantiveram a semântica numa boa. Tudo bem? Olha, eu pus a questão de gerundismo aí pelo seguinte. Entendemos porque a questão ficou correta? Essa era a questão de hoje, viu, gente? A crase junto com o paralelismo, que é uma questão de grande incidência na prova do CESP, tá? Aí apareceu o gerundismo aí, porque eu cliquei, na verdade, com antecedência, porque o Kleber também me pediu para falar, professor, o que é gerundismo? Então, vamos lá. Olha o que é o gerundismo. Eu diria que é mania de ficar usando o gerúndio quando não se deve, não é? Para pôr um grande número de verbos na frase e achar que a construção ficou bonita. Vocês já viram como as pessoas adoram falar isso? É verdade. Olha, tem gente que vicia tanto que só fala dessa maneira. Eu vou estar ligando, eu vou estar fazendo, eu vou estar pedindo para você. Gente, então imagine eu conversando com vocês, não é? E eu falar, e aliás, eu dizer assim, olha, me pergunta isso na semana que vem, porque senão eu vou esquecer, e aí na semana que vem eu te respondo. E aí vocês me dizem assim, professora, então, ó, eu vou estar ligando para você na semana que vem. Gente, o gerúndio, ele serve para a gente marcar uma ação que está acontecendo, como, por exemplo, agora eu estou falando e vocês estão
me ouvindo, isso está num processo, não é? Está acontecendo nesse momento. Tranquilo? Tá. Então, agora, se a pessoa diz para mim, eu vou estar ligando para você na semana que vem, imagine quando é que ela vai começar a ligar. Tem de ser agora, porque o gerúndio pede esse raciocínio, você está ligando naquele momento. E vai acontecer essa ligação até quando? Até semana que vem, haja dinheiro para pagar essa conta, não é? Então, isso ficou errado, certo? Então, para os desinformados, esta construção aqui, então essa construção, equivale a dizer vou ligar para você na semana que vem ou ligarei para você na semana que vem, certo? Isso é só para os desinformados, viu, gente? Porque isso aqui ainda não é aceito. Eu vou dizer que ainda não é aceito pela gramática. Vejam, se você tiver em dúvida sobre o gerúndio empregado num texto, se você vai empregar ou não, tire o gerúndio do seu texto, tire um dos verbos, porque normalmente quando a gente usa o gerundismo, a gente usa um verbo a mais do que devia. Elimina isso e faz isso aqui, ó. Tá vendo? Tirei um verbo, tirei o gerúndio. Deu para fazer, eu vou ligar para você na semana que vem? Então, essa é a forma que você deve usar. Essa forma, vou ligar para você, é uma forma gramaticalmente correta, mas o ligarei para você é a forma gramatical do padrão culto que deve ser empregado, certo? Eu vou ligar é coisa que nós inventamos, né? Usar o verbo ir como auxiliar de futuro. É uma coisa que nós, usuários da língua portuguesa, inventamos. Então, deu para diminuir? É sinal de que você estava fazendo uma construção de gerundismo. Tá bom? Pessoal, então, olha, vocês fiquem ligados aí que eu logo anuncio o próximo, né? A nossa próxima correção. Beleza? Então, bom final de semana para todos.